Shauna Melinda Hall nasceu em 11 de julho de 1981 em Oil City, uma pequena cidade no estado da Pensilvânia com pouco mais de 10 mil habitantes nos Estados Unidos. Ela morava junto com a sua mãe, Lucy Hall, seu padrasto John Brown, seu irmão Kerry e sua irmã Jennifer, em uma pequena casa que ficava em um bairro tranquilo. Em 27 de outubro de 1992, véspera do Halloween, Shauna, assim como a maioria das crianças da cidade, estava ansiosa para poder se fantasiar e sair pelas ruas pedindo doces aos seus vizinhos. Antes de deixar sua casa para ir à escola, ela deu um beijo de despedida em sua mãe e saiu. Após a escola, ela foi para o clube das escoteiras, do qual fazia parte, onde participou de uma festa que estava sendo promovida por elas. Por volta das 8 da noite, ela saiu da festa. Ela estava junto com uma amiga que se ofereceu para acompanhá-la até sua casa, mas Shauna disse que não era necessário, pois ela morava perto dali e poderia ir sozinha. Ela andou por alguns metros até chegar em uma esquina, onde foi abordada por um homem que a colocou à força dentro de um veículo e saiu rapidamente do local. Ela estava apenas a 2 quadras de sua casa. Como o tempo foi passando e Shauna ainda não havia retornado, sua mãe começou a ficar muito preocupada. Ela pediu para seu marido e padrasto de Shauna para que ele ligasse para algumas amigas da garota para saber se ela sabia onde ela estava. Porém, ninguém sabia dela. Em seguida, ele decidiu ligar para o hospital, mas lá eles disseram que nenhuma garotinha havia dado entrada naquele dia. Já era 10 da noite e a mãe de Shauna estava desesperada. Ela então decidiu ligar para a polícia. Os policiais foram até a casa dela e, a princípio, eles achavam que ela poderia ter ido a outro local escondida, sendo talvez a casa de uma amiga. Enquanto a mãe e o padrasto de Shauna conversavam com os policiais, um outro policial chamou eles no rádio e disse que um homem havia feito uma denúncia dizendo que testemunhou o sequestro de uma garota. A mãe de Shauna sentiu um grande aperto no coração e começou a chorar. O homem que testemunhou o sequestro se chamava Dan Payden. Ele estava próximo ao local e disse que viu um homem alto e magro de boné, que pegou Shauna e a colocou dentro de um carro pequeno e vermelho e que saiu rapidamente do local. Como naquela época não havia telefone celular, Dan começou a bater nas portas pedindo para que alguém chamasse a polícia. Com essas informações, a polícia rapidamente começou a patrulhar toda a cidade. Eles também montaram barreiras onde paravam as pessoas, revistavam os carros e perguntavam se alguém tinha visto alguma coisa. À medida em que a notícia foi se espalhando, os moradores locais começaram a sair de suas casas para ajudar nas buscas. De início, haviam cerca de 30 policiais procurando por Shauna. Posteriormente, com a ajuda da população, havia centenas de pessoas procurando por ela. A mãe de Shauna também quis sair para procurar a filha, mas a polícia a instruiu que era melhor que ficasse em casa, pois se realmente Shauna tivesse sido sequestrada, era provável que alguém ligasse para pedir um resgate. Segundo Lucy, foi a pior sensação que ela já teve na vida, uma sensação de impotência onde não podia fazer nada para ajudar a própria filha. Ela andava em círculos pela sala, na esperança de que a polícia ou alguém aparecesse com sua filha na porta, mas infelizmente isso não aconteceu. Em 29 de outubro de 1992, 2 dias após o sequestro de Shauna, um homem estava acampando em uma área chamada Cotters Hall, um local de mata fechada e isolada que fica aos arredores da cidade. Enquanto ele andava pelo local, avistou um pedaço de roupa próximo a uma ponte que parecia ser de uma criança. Como ele tinha conhecimento sobre o desaparecimento de Shauna, decidiu ligar para a polícia. Os policiais rapidamente foram até o local. Em seguida, eles ligaram para a família de Shauna. Como a mãe de Shauna estava trabalhando, quem atendeu o telefone foi o padrasto dela, John Brown. No telefone, os policiais disseram que haviam encontrado algo e queria que John fosse até lá para fazer a identificação. John então se dirigiu para o local onde acharam um pedaço de roupa. Chegando lá, ele identificou como sendo parte da roupa que Shauna usava quando foi sequestrada. A partir desse ponto, o caso tomou uma proporção mais séria. Eles levaram a parte da roupa para uma análise onde foi encontrado sêmen e através de amostras eles obtiveram um DNA. Em 30 de outubro de 1992, 3 dias após o sequestro de Shauna e 1 dia após eles localizarem parte de suas roupas, a polícia recebeu a ligação de um homem que estava indo para um chalé localizado em Cotters Hall, próximo ao local onde foram encontradas partes das roupas de Shauna. Esse homem disse que ao passar por uma ponte, ele olhou para baixo
e viu um corpo de uma garotinha, e ele achava que se tratava de Shauna. Rapidamente, a polícia se dirigiu para o local e confirmaram que o corpo realmente era dela. Na ponte, foram encontrados seus sapatos, cada um virado em uma posição diferente, e havia também um pedaço de doce no local. Segundo a polícia, quem quer que tenha matado Shauna a levou para lá na madrugada daquele mesmo dia, pois no dia anterior, quando eles encontraram partes das roupas dela, eles vasculharam toda a área e passaram por essa ponte várias vezes, e o corpo não estava lá. Devido às inúmeras lesões no corpo da garota, a polícia supôs que ela foi arremessada da ponte de 15 metros pelo seu sequestrador. Essa suposição foi confirmada mais tarde pela autópsia. Ainda na autópsia, foi constatado que ela foi violada e morreu de um trauma contundente na cabeça e no tórax, causados pela queda. A polícia se sentiu desafiada pelo sequestrador. Eles acreditavam que ele estava desafiando as autoridades, já que foi no local algumas horas depois que a polícia saiu e ainda deixou os sapatos da vítima na ponte, de forma proposital, como se estivesse dando um recado. O primeiro familiar de Shauna a saber da notícia foi um tio chamado Claire Simbal, irmão da mãe dela. Foi ele quem deu a triste notícia para Lucy e John, mãe e padrasto de Shauna. Lucy caiu aos prantos. Ela não queria acreditar que sua filha estava morta. Ela não parava de chorar, enquanto Claire e John tentavam consolá-la. Logo a notícia da morte de Shauna se espalhou pela pequena cidade de Oil City. Os moradores então decidiram que era melhor cancelar o Halloween. Ninguém queria deixar os seus filhos saírem de casa. Afinal, o sequestrador e assassino de Shauna ainda estava solta. Com todas as provas e informações que a polícia havia coletado, eles deram início a uma investigação rigorosa. Eles tinham o DNA do sequestrador e assassino que estava nas roupas de Shauna, mas agora eles tinham que saber a quem pertencia esse DNA. Como em alguns casos de sequestro, o criminoso é alguém próximo à vítima, eles decidiram coletar amostras de todos os homens da família de Shauna. Eles coletaram a amostra do padrasto, dos tios e do irmão de Shauna. Deste último, a mãe dela, Lucy, não gostou muito da ideia, mas a polícia disse que era necessário. O garoto, então, disse que faria o teste sem problemas. Depois, a polícia foi até a escola, onde coletou a amostra dos professores, dos alunos mais velhos e de pais que eram amigas próximas de Shauna. No final, a polícia tinha mais de 100 amostras e estavam confiantes que logo acharia o culpado pelo crime, mas eles não obtiveram sucesso. Nenhuma das amostras de parentes, professores e vizinhos de Shauna batia com as amostras que foram coletadas das roupas dela. Após mais de um ano de investigações, a polícia não tinha nenhuma pista de quem poderia ser o responsável pelo crime. Apesar deles saberem o local onde Shauna foi pega e possuírem a descrição do sequestrador, a descrição do veículo e a amostra de DNA, eles não avançaram na investigação. Uma das pessoas que a polícia investigou, que era um dos maiores suspeitos do crime, foi Bill Crabtree. Bill foi o homem que localizou o corpo de Shauna. A polícia achou que ele poderia estar tentando despistá-los, e coincidentemente, ele tinha um carro pequeno e vermelho, que batia com a descrição do carro do sequestrador. Porém, além de ter um bom álibi que comprovava onde ele estava na noite do sequestro, o DNA dele não bateu com o DNA do criminoso. Posteriormente, a polícia recebeu uma ligação, onde uma pessoa afirmou que a descrição do sequestrador batia com a descrição de um homem chamado Ted Walker. Ted trabalhava em uma pizzaria local e tinha o costume de fazer brincadeiras estranhas com as meninas que iam lá. Era comum algumas delas o evitarem por não querer que ele as tocassem. Ele também tinha um carro pequeno e vermelho, mas o DNA dele não batia com o do criminoso. Ele então foi descartado. Em 30 de julho de 1995, 3 anos após o crime, uma outra garota sofreu uma tentativa de sequestro próximo ao local onde Shauna foi sequestrada, onde 2 homens parou um veículo próximo a ela e tentaram a colocar no porta-malas. A garota resistiu bastante, e por conta disso, eles começaram a agredi-la brutalmente. Mesmo ferida, ela conseguiu fugir e chamar a polícia. Ela passou todas as características dos sequestradores para os policiais, que de imediato já sabiam quem eram os criminosos, os irmãos O'Brien. Timothy e James O'Brien eram conhecidos da polícia e também já respondiam por crimes da mesma natureza que tentaram cometer novamente. A polícia prendeu os dois e logo foi levantada a questão
se eles não eram os responsáveis pelo sequestro e morte de Shauna. Porém, segundo a polícia, não tinha como eles serem os responsáveis, pois constava nos registros que eles estavam presos quando o crime aconteceu. Em 29 de outubro de 1997, 5 anos após o crime, Shani Freeman, uma garotinha de 5 anos, desapareceu enquanto estava no seu próprio quintal. Rapidamente, a notícia e o medo se espalhou pela pequena cidade de Oil City. Centenas de populares foram para a frente da delegacia em busca de respostas. Todos estavam muito assustados. Os policiais iniciaram as buscas por Shani. Eles também falaram com todos que estavam nas proximidades quando ela desapareceu. A princípio, eles desconfiaram de um rapaz chamado Nicholas Bowen. Os policiais viram Nicholas abraçando a mãe de Shani e estranharam a maneira como ele se comportava. Um dos policiais foi colher o depoimento dele. Na medida em que o policial fazia perguntas, Nicholas ficava cada vez mais nervoso. O policial então disse para ele que estava tudo bem e que ele estava lá para ajudá-lo. Nessa hora, Nicholas começou a chorar e disse para ele que sabia onde Shani estava, só que ela estava muito ferida. Nicholas levou os policiais até o local onde a garotinha estava. Ela estava enterrada em uma cova rasa, em um local de mata fechada e isolado, e ele foi preso pela polícia. Os moradores da cidade, apesar de estarem com muito medo, se sentiram aliviados, pois eles acreditavam que Nicholas também poderia ser o responsável pelo sequestro e morte de Shauna, e que agora ele estava atrás das grades. Porém, Nicholas tinha 17 anos, e na data do desaparecimento de Shauna, ele tinha apenas 12, e não poderia ser o responsável pelo crime. Tanto os familiares de Shauna, quanto os moradores da cidade se sentiram muito mal, pois tinham grandes esperanças de que finalmente o culpado pelo sequestro e morte da garota, há 5 anos atrás, tinha sido pego. Mas ao invés disso, era mais um louco que surgiu para tirar a vida de outra criança. Nicholas Bowen iria ser condenado à pena de morte, mas em um acordo com a promotoria, a pena foi convertida para prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Os anos foram passando e não surgiu mais nenhuma pista em relação ao caso de Shauna, e por fim, o caso foi arquivado. Em janeiro de 1998, quase 6 anos após o crime, um ex-policial chamado Rich Graham foi até a casa de Lucy Howell, mãe de Shauna, olhou-a nos olhos e disse para ela que ele resolveria esse caso. Rich já estava aposentado, mas ele decidiu investigar por conta própria vários casos que não haviam sido solucionados. No total, ele tinha 72 casos, do qual pretendia resolver. No caso de Shauna, ele encontrou uma série de inconsistências. Segundo ele, tinha muita coisa lá que não fazia sentido. Ele levou tudo o que tinha para um legista renomado, Herbert Villinger, que analisou as fotos da autópsia e o relatório da polícia. Os dois então perceberam que Shauna não tinha marcas nos pulsos. Isso indicava que ela não tinha sido amarrada, como presumiu a polícia na época. Eles então chegaram à conclusão de que o sequestrador não agiu sozinho como todos pensavam, e que uma ou mais 2 pessoas poderiam ter participado do crime, já que não seria nada fácil o sequestrador conseguir manter Shauna sob o seu poder, sem que ele a amarrasse. Então, teria que haver uma outra pessoa segurando a garota. Isso acabou abrindo um novo leque de possibilidades, onde Rich sabia que com essa nova informação ele daria um grande avanço na sua investigação. Rich então ligou para a polícia e passou essas novas informações para eles. Os policiais entraram em contato com todos os departamentos de polícia e de bombeiros que ficavam na região, e o departamento de bombeiros de uma cidade vizinha tinha um relatório que acabou chamando a atenção. Esse relatório constava que em 1992 eles atenderam uma ocorrência de incêndio, onde um veículo, pequeno e vermelho, estava sendo consumido pelas chamas em uma rodovia. O carro pertencia a Ted Walker, aquele que trabalhava em uma pizzaria e fazia brincadeiras estranhas com as garotas da cidade. O nome dele já havia sido citado várias vezes durante as investigações em 1992, e apesar de sua descrição e a do seu carro bater com as descrições cedidas pela testemunha, ele foi descartado, pois seu DNA não batia com o que foi encontrado nas roupas de Shauna. Como era um suspeito em 1992, Ted Walker já havia dado vários depoimentos à polícia. Agora, com essa nova informação, ele foi chamado para depor mais uma vez. Para a surpresa dos policiais, Ted acabou confessando tudo. Ele disse que ele e os irmãos Timothy e James O'Brien sequestraram Shauna, e que foi ele quem a agarrou e a colocou no carro, mas que não teve participação na morte da garota.
Disse ainda que tudo era para ser uma pegadinha, onde na verdade era para eles sequestrarem um menino de 8 anos, que era filho de um amigo deles, e depois o deixariam na frente de sua casa. Tudo isso com o objetivo de causar pânico nos moradores da cidade, já que eles sabiam que teria alguma testemunha para informar a polícia e, consequentemente, a notícia iria se espalhar. Porém, ainda segundo Ted, os irmãos O'Brien avistaram Shauna andando sozinha naquela noite e disseram para ele que seria melhor pegá-la para fazer a pegadinha e que depois deixariam a garota em frente à casa dela. Ted concordou com essa mudança de plano deles, mas disse que depois se arrependeu, pois percebeu que a real intenção dos irmãos O'Brien não era fazer a tal pegadinha, mas sim violentar a garota. Ele disse também que tentou impedi-los, mas foi ameaçado e temeu por sua vida. Desse modo, ele apenas foi para casa e deixou a garota sob o poder deles. Posteriormente, ele ficou sabendo do que fizeram com Shauna, e com medo dos policiais chegarem até ele, ele decidiu incendiar o próprio carro, na intenção de eliminar possíveis provas, tais como um fio de cabelo que poderia estar no banco onde a garota foi segurada. A polícia achou o depoimento e as alegações de Ted Walker bem consistentes, mas havia um grande problema nisso tudo. Como era possível os irmãos O'Brien serem os responsáveis pelo sequestro se na data do crime constava nos registros da polícia que eles estavam presos? Ou Ted Walker estava inventando uma baita mentira, ou a polícia cometeu um baita erro. Rich Graham então pediu para um amigo seu da polícia verificar as datas novamente para ter certeza que os irmãos O'Brien estavam realmente presos na noite do crime. E para a surpresa dele e de muitos, os irmãos O'Brien estavam soltos e haviam saído da cadeia alguns dias antes do crime após pagarem uma fiança. Os policiais não acreditavam que deixaram algo desse tipo passar batido. Todo o tempo, todo o empenho, todos os recursos direcionados para essa investigação, que poderia ter sido resolvida se eles tivessem coletado o DNA dos O'Brien. O que restava então, para confirmar de fato que os O'Brien eram os responsáveis pelo crime, era coletar uma amostra de DNA dos dois. Os policiais foram até os irmãos, que estavam presos pelaquela tentativa de sequestro em 1995 que mencionei anteriormente. Os dois relutaram em fornecer seus DNAs para o caso de Shauna e disseram que iriam ver com seus advogados. Com essa atitude, a polícia entendeu que de fato os O'Brien poderiam ser os responsáveis pelo crime, pois se não fossem, não teriam relutado em ceder uma amostra de DNA. Em fevereiro de 2002, 10 anos após o crime, foi confirmado pelos exames que o DNA encontrado no pedaço de roupa de Shauna pertencia a James O'Brien. Com isso, o depoimento e alegações de Ted Walker eram de fato verdadeiras, e os policiais então o prenderam, pois mesmo que ele tenha alegado que não teve participação na morte da garota, ele teve participação no sequestro, e isso fazia dele um cúmplice. Na prisão, Ted Walker voltou a conversar com os policiais a respeito do crime. Ele disse novamente que os O'Brien decidiram matá-la a jogando da ponte, pois ela tinha visto o rosto deles. Em setembro de 2006, 14 anos após o crime, Timothy O'Brien, James O'Brien e Ted Walker foram julgados pelo sequestro, abuso e morte de Shauna Howard. Ted Walker foi condenado por sequestro e homicídio, onde foi sentenciado a 40 anos de prisão. Timothy e James O'Brien, eles foram sentenciados à prisão perpétua sem direito a condicional. O sequestro e morte da pequena Shauna Howard teve um enorme impacto na cidade de Oil City e em algumas cidades vizinhas, onde o famoso e tradicional Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas, foi proibido na cidade por quase 16 anos, até que em 2008, uma garotinha de 10 anos chamada Elizabeth Hollis fez uma petição pela volta dessa celebração. Ela colheu milhares de assinaturas e levou até a prefeitura. Com isso, em 31 de outubro de 2008, os moradores da pequena cidade de Oil City puderam celebrar o Halloween novamente.